Hoje, no Instituto Ideia Brasil, nós entrevistamos Felipe Almeida, que é professor de Filosofia do Direito na UFRJ, doutor em Direito pela UFMG, com estágio pós-doutoral no Centro de Ciências Jurídicas da Federal de Santa Catarina. O professor Felipe é autor do livro Crítica da Razão Antiutópica, onde ele escreve contra o discurso do fim da história e a favor da política como esperança. O professor Felipe também deu uma excelente aula para o curso Pensando com Mangabeira, da Universidade Federal Fluminense, e cedeu seu tempo para uma breve entrevista aqui conosco. Professor, o seu livro se chama Crítica da Razão Antiutópica, e hoje em dia nós estamos muito mais acostumados em ouvir falar em distopias. Por que é que retomar a ideia da utopia é importante para nós pensarmos os problemas políticos do nosso tempo? Boa tarde, Eric. Boa tarde a quem nos assiste, né? Primeiro, eu devo dizer que essa foi a melhor descrição que eu já ouvi do meu livro. Melhor do que eu faria, diga-se de passagem, né? No fundo, é uma reflexão contra a ideia de fim da história. Para responder a sua pergunta, né, eu diria que se existe uma característica do nosso tempo, sobretudo depois da queda do Muro de Berlim, é a ideia de fim da história ou daquilo que o professor Mangabeira Unger chama de ditadura da não alternativa. É a característica central do neoliberalismo contemporâneo, né, o pensamento único, que nos convence, ou tenta nos convencer, de que nós estamos, se não no melhor, no menos pior dos mundos possíveis. E qualquer outro projeto de modelagem social, qualquer tentativa de reorganizar de maneira substantiva, né, as estruturas profundas, ainda para falar como Mangabeira, né, as estruturas profundas do Estado e do mercado, qualquer tentativa nessa direção levará necessariamente ao totalitarismo, né, ao excesso de caos, ao excesso de ordem, né? E isso se espelha em uma geração, né, cada vez mais conformista, cada vez mais depressiva, né, que se sente cada vez mais alienada e que, por conseguinte, consome cada vez mais distopias como um símbolo do tempo, né, ou como uma expressão do espírito do tempo, né, do zeitgeist. Me parece que, mais do que nunca, nós precisamos de utopias, precisamente porque o grande retrato do mundo que nós vivemos hoje é um retrato distópico. Não é à toa que as pessoas se encantaram tanto pelo filme do Coringa, né? O que o filme do Coringa revela? Ele revela justamente esse vazio absoluto experimentado em um mundo pós-ideológico. Nós precisamos do resgate da ideologia, nós precisamos do resgate do político. Nesse sentido, a utopia como uma esperança, né? Um anelo na possibilidade de um planejamento social radical, né? De uma sociedade integralmente planejada por meio, né, do trabalho coletivo, né? Por meio de um processo democrático. A utopia ela se revela mais essencial do que nunca para pautar o debate. A alternativa à utopia, no fundo, vem sendo, né, a volta que alguns grupos populistas têm feito ao mito da Idade de Ouro, né? Esse culto a uma espécie de passado perdido anterior ao projeto de globalização hegemônica e ao capitalismo financeiro, né? Mas eu entendo que esse mito ele é insustentável. Então, por isso, a gente precisa renovar as apostas na capacidade humana de reconfigurar, por meio da imaginação e por meio da razão, as formas de organização da sua vida coletiva. E o Brasil hoje é um país propício às utopias? Bom, o Brasil é um celeiro, né, de distopias. O governo em vigor é um exemplo disso, né? Nós vivemos em um contexto de amargura, de desilusão e de perda da esperança muito grande. Mas, por outro lado, como o próprio professor Mangabeira também enfatiza, né, o Brasil ele vive um contexto no qual nós nunca tivemos uma configuração jurídica e política que tivesse à altura do potencial do nosso povo, né? Paulo Bonavides ele dizia, né, que o Brasil ele não vive crises constitucionais. O Brasil ele vive uma crise constituinte permanente.
As nossas elites não conseguiram ainda encontrar uma modelagem de organização política à altura das aspirações, dos desejos da nossa própria população. Isso, por um lado, é uma grande tragédia, que implica que a gente vive, né, em um cenário de permanente anomia, digamos assim. A gente vive em um cenário de permanente dissociação entre as utopias, né, as esperanças e os sonhos que são gestados pela comunidade nas ruas e aquilo que é oferecido pelos nossos juristas, pelos nossos economistas, pelas classes políticas, né, governantes, né, existe uma clivagem, né, entre o Brasil e os Brasis, né? Mas nesse contexto, as utopias elas são um dever, um imperativo, um imperativo de sobrevivência mesmo, a longo prazo. Sua aula, você chamou atenção para como o Mangabeira critica essa clivagem, uma clivagem entre ser humano e o seu meio ambiente. Hoje, o mundo está voltado para a resolução desse conflito, né? A gente tem, no momento, acontecendo, acabou de acontecer, né, a COP26, e no Brasil, especialmente, a questão é a preservação da Amazônia. Como que você vê a superação desse problema? Bom, eu vou dizer, e aí da condição de professor de filosofia do direito, né, que nós precisamos superar uma certa concepção ocidental de relação entre sujeito e objeto ou entre ser humano e natureza, que é uma concepção marcada pela crença de que o ser humano só se empodera, só se emancipa e só realiza plenamente o seu potencial à medida que ele domina de uma forma técnico-instrumental a natureza à sua volta, né? Isso me parece uma grande cilada, e uma cilada a qual incorrem, né, tanto grupos de direita quanto grupos de esquerda hoje, né? Nós temos ainda a crença ilusória de que desenvolvimento humano pressupõe necessariamente instrumentalização da natureza. Então, eu substituo, né, o natural pelo artificial, eu substituo o meio ambiente por grandes indústrias, né? No fundo, a ideia de que é preciso, né, se valendo do que a filosofia chama de racionalidade instrumental, né, transformar a natureza em um objeto passível de controle. Nós precisamos urgentemente repensar essa forma de interpretar a relação entre o humano e o natural, entre a cultura, né, e a natureza, porque o fracasso desse projeto ele é mais do que patente, né? E aqui eu diria que nós temos muito a aprender com povos quilombolas, com povos ameríndios, quer dizer, existe toda uma tradição, né, para fora dos marcos do Ocidente moderno, que interpreta de uma forma mais harmônica e menos predatória essa relação entre o humano e o não humano, né? Que não reduz aquilo que não é humano a um preço, né? Uma coisa a ser instrumentalizada. Esse acho que é um passo importante, e o Brasil ele tem condição de estar na proa desse debate, que é um debate ao mesmo tempo teórico e prático, né? Um debate que vai da metafísica à técnica, né, propriamente, né? Nós temos condição, inclusive repertório humano, né, para ocupar um lugar central nessa discussão, a partir do momento em que a gente parar, abrir mão, vamos dizer assim, do colonialismo mental, para usar uma outra categoria do professor Mangabeira, né, começar a compreender, né, essas dinâmicas socioeconômicas a partir dos nossos próprios referenciais. Muito obrigado, professor Felipe, pelas suas respostas. Tenho certeza que todos que estão nos assistindo gostaram muito. E se você que também está nos assistindo quiser contribuir, faça um comentário ou nos acompanhe nas redes sociais. Foi um prazer, professor Felipe Almeida. O prazer foi meu.